Primeira semana a gente conversou sobre a pressão que produz um amadurecimento. Semana passada nós conversamos sobre o tema de que nós somos Jonas. Sim, como profeta, nós nos rebelamos, nós somos engolidos, nós fugimos e fazemos tudo isso pelas nossas próprias escolhas. Quando nós somos engolidos por, abre aspas, problemas, é porque nós buscamos, nós tomamos a direção errada, mas a graça e a misericórdia teimosa de Deus nos alcança. Nos alcança. E assim como Jonas, nós somos encontrados e nós somos resgatados pelo próprio Deus. Aliás, você já parou para pensar que toda essa situação que Jonas passou, tempestade, ser lançado ao mar, afundar no oceano, ficar 3 dias, 3 noites dentro de um peixe, foi um resultado da sua própria escolha? Já parou para pensar nisso? Que se Jonas tivesse seguido a primeira ordem de Deus, ele não passaria por tudo isso. Ele não teria sido engolido. Foram 3 dias, 3 noites no ventre de um grande peixe, porque ele mesmo decidiu seguir essa direção contrária à direção que foi proposta por Deus. Então, foi uma decisão errada. Né? Decisões erradas. Tomadas de decisões das quais eu e você, muitas vezes, nos arrependemos amargamente. Não é verdade? Ao longo da nossa história, do que você se arrepende. Às vezes, a gente se pega até repetindo os mesmos erros. Né? Você fala assim, puxa, eu já errei aqui, eu já fiz exatamente isso. Puxa, e aí você fica meio que irritado com você mesmo, né? A gente fica irritado com nós mesmos, de novo. Mas a grande pergunta é, quem nunca errou? Ou melhor, deixa eu reformular a pergunta. O que seria da sua vida se você não pudesse errar? Vamos pensar dessa maneira. Se você tivesse apenas uma tentativa para tudo, fosse proibido falhar, já imaginou se você não tivesse nenhuma segunda chance? Qual que seria o resultado da sua vida se você não pudesse errar? De maneira resumida, a gente pode entender que seria uma solidão que seria inevitável. Todos nós, em algum momento, nos nossos relacionamentos uns com os outros, nós ferimos mutuamente uns aos outros. Imagine se não houvesse perdão. Imagine se não houvesse recomeço nos nossos relacionamentos. Seria inevitável, então, que nós, na condição de pecadores miseráveis, tomássemos e tomamos as decisões erradas. E se nós não tivéssemos as segundas chances, estaríamos condenados e presos nos nossos próprios erros. Imagine você não conseguir sair da circunstância da qual você errou, da qual você não queria, mas você acabou errando. Viveríamos como o Jonas disse, ali no ventre do peixe, afundado nas profundezas das nossas decisões equivocadas, ou na escuridão do ventre de um grande peixe. Aí, se a gente não tivesse a oportunidade de ter uma segunda chance, nós seríamos definidos pelos nossos erros. Ainda bem que não é assim. Ainda bem que ao meditarmos nesse texto, nesse livro, nós descobrimos que a misericórdia teimosa de Deus, ao nos alcançar, propõe para mim e para você uma nova chance de vivermos um futuro totalmente diferente das nossas escolhas equivocadas lá atrás. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã. Vamos ao capítulo 3 de Jonas, Jonas capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar no texto bíblico, ou seguir aqui o texto que será projetado. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Olha só que mensagem que ele manda. Daqui 40 dias já era, daqui 40 dias acabou, daqui a 40 dias tudo isso vai ser destruído pelo fogo de Deus. Os ninivitas, no versículo 5, creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor,
do mais importante ao menos importante, no sentido de rei e súditos, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Olha o que aconteceu. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos, deixem a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Versículo 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, nessa manhã tão linda, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida agora, onde declaramos que os nossos corações dependem da Tua direção, para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Sopra o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, traga, Senhor, sabedoria e discernimento, para que nós vivamos de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. É maravilhoso como começa o texto. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Só nesse primeiro verso eu quero te chamar a atenção para 2 milagres aqui. 2 milagres. O primeiro milagre é que Deus poupou a vida de Jonas. Jonas está vivo. Jonas está, se você olhar o versículo anterior do capítulo 2, Jonas foi vomitado em terra firme. O texto não diz o que aconteceu, mas agora diz que ele está vivo. Então ele não está morto, ele está vivo. Deus poupou a vida, manteve a vida de Jonas, ou até mesmo em algumas interpretações, Deus ressuscitou Jonas. O fato é que Jonas está vivo ali, temos um milagre. O segundo milagre é que Deus fala com Jonas novamente. Segunda vez Deus fala com Jonas. Deus concede a Jonas uma segunda chance para obedecer e diz praticamente a mesma coisa. Vá, imediatamente, urgente. É a mesma construção hebraica do capítulo 1, dos versos primeiros, aparecem aqui também. Vá à grande cidade de Nínive. Vá urgentemente a Nínive. Deus já tinha dado essa ordem no primeiro capítulo, mas nós sabemos que Jonas não quis obedecer. Foi em direção oposta. Ele fugiu da presença de Deus, numa atitude extremamente infantil, numa atitude de tipo, olha Deus, eu sei que você sabe de todas as coisas, eu sei que o Senhor conhece o meu coração, mas Nínive, sério, o Senhor está me mandando para ir para Nínive, aquela cidade corrupta, aquela cidade cruel, aquela cidade que não te pertence, porque ela não está nem no território de Israel. Nínive, eu estou fora. E olha Deus, não quero falar sobre isso. Deus, eu não quero ter um encontro com o Senhor face a face. Deus, eu não quero mais ouvir essa ordem. Então ele fugiu em direção oposta. Até que Jonas se vê dentro de um grande peixe. 3 dias, 3 noites. Clama a Deus. Somente no capítulo 2 que ele clama a Deus. Dá ordens ao peixe que obedece. Né? E é irônico isso, porque Jonas não obedece, mas o peixe obedece. E vomita Jonas em terra firme. Agora, à luz de tudo isso, a palavra de Deus vem para Jonas pela segunda vez. E se você observar no texto bíblico e talvez procurar, você não vai encontrar nenhuma reprovação pela desobediência anterior do profeta. Não tem nenhuma reprovação. Deus nem toca no assunto. O que temos é Deus poupando a vida de Jonas e falando com ele novamente. Ok, Jonas, hora de começar de novo. Vamos começar novamente. Eu te trouxe de volta ao ponto de partida e vamos começar de novo. A palavra de Deus continua verdadeira, pois Deus é o Deus das segundas chances. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. O Deus das segundas chances.
E essa é a mensagem do Evangelho. Eu e você servimos a esse tipo de Deus, o Deus das segundas chances, um Deus que não nos deixa aprisionado no oceano das nossas próprias escolhas, escolhas muitas vezes erradas, um Deus que não nos deixa mortos porque nós fugimos de sua presença, e se a presença de Deus é a vida, e se eu fujo da presença de Deus é a morte, Deus não nos deixa na morte, Ele é um Deus das segundas chances. E a misericórdia teimosa dele vem revelando isso ao longo dos 2 capítulos que a gente já estudou. Capítulo 1, uma ênfase sobre os marinheiros. Os marinheiros que, em primeiro movimento, clamavam aos seus deuses falsos. Eles clamaram aos deuses falsos. E Deus não os matou dizendo, olha, vocês vão perecer aí, olha, vocês vão morrer, olha, vocês vão naufragar. Sabe por quê? Porque vocês devem ser destruídos por causa da idolatria de vocês. Deus não fez isso. Mas a misericórdia teimosa de Deus, por causa da desobediência do profeta Jonas, alcança aqueles marinheiros que antes eram incrédulos, mas que no final do texto estão clamando e entregando sacrifícios ao Senhor, ao Deus verdadeiro. A misericórdia teimosa alcançou os marinheiros e transformou a vida deles. E Deus respondeu, ouviu, salvou, redimiu. Capítulo 2, lá temos o profeta Fujão, dentro do Uber divino de Deus, chamado grande peixe, no ventre, apertado, lugar fedido, lugar escuro, sozinho, achando literalmente que não tem chance, vai morrer. Em nenhum momento Deus diz, ok Jonas, você vai ficar aí para sempre, esse é o resultado de quem foge da minha presença, acabou, eu encerrei com você por aqui, e não vamos mais falar sobre a sua história, você morreu e acabou. Não, o texto diz que na oração de Jonas, é declarado que a salvação vem do Senhor. E Deus deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou Jonas. Deus tirou Jonas daquele lugar. Deus é um Deus das segundas chances. Alguém pode pensar assim, pastor, mas que negócio é esse de Deus das segundas chances? Como assim? Se Deus agora vai ficar dando primeira chance, segunda chance, terceira chance, se Deus assim, então não é justo. Mas será que nós queremos a justiça de Deus? E será que a misericórdia de Deus anularia a justiça de Deus? Será que o que nós precisamos é de justiça? Justiça própria? Justiça pelas nossas ações? Ou pela justiça consumada em Cristo Jesus na cruz, e por isso nós podemos viver nos ritmos livres da graça? Quantas vezes Jonas vacilou? Vamos olhar para esse texto. Era para ir para Nínive, não foi. Desobedeceu, pegou um barco em direção oposta. Era para clamar a Deus naquele barco, quando estava uma tempestade terrível, ele ficou em silêncio. Era para orar, não orou. Quando o capitão do barco chama a atenção de Jonas e fala assim, olha, você não tem um Deus não para clamar, porque todo mundo está clamando, Jonas até confessa o porquê que aquilo está acontecendo. Mas Jonas confessa para os homens e não confessa nada para Deus. Ele não conversa com Deus no capítulo 1. Percebe uma sequência de erros? Jonas precisou de segundas, terceiras, quartas chances. Jonas precisou, nós precisamos de segundas chances. Aos pais de crianças, pais e mães aqui de crianças pequenas, ou que você que é vovô já, vovó, você que é pai de adolescente, mãe de adolescente, você se lembra daquela fase onde as crianças eram pequenininhas? Quantas vezes você disse que o seu filho deveria guardar os caminhõezinhos, os brinquedos, os carrinhos? Quantas vezes você disse isso na semana? Você tem filho pequeno. Pastor, na verdade eu tenho que contar quantas vezes eu disse no dia, né? Quantas vezes você precisou lembrar o seu filho e sua filha de escovar os dentes? Todos os dias, hora de escovar o dente, hora de dormir, escova o dente, vamos orar, vamos dormir, amanhã tem escola. Quantas vezes você disse que não é para correr ou sair de perto de você em lugares públicos com muita gente?
Você diz isso para os seus filhos pequenos, né? Fica aqui perto da mamãe, fica aqui perto do papai, a gente está no shopping, a gente está no parque, a gente está na 25 de março, não foge do papai, não foge da mamãe. Né? E você que é pai, você que é mãe, você sabe que existem dois tipos de crianças. As mais tranquilinhas, aquelas crianças de boas, elas estão sempre perto dos pais, aquelas que são exceções, tá? E a grande maioria que são viciadas em correr, e que você tem que segurar pelo braço, você tem que segurar pela camiseta, você tem que trazer aqui pertinho, né? É doido isso, mas eu não sei a razão, mas a maioria das crianças entre 4 a 6 anos, elas são corredoras natas. Elas vivem para correr. Eu acho que é a fase da vida que elas têm energia, precisam queimar. Então, aonde elas vão, elas precisam correr. Então, você piscou o olho, tem um filho, tem uma filha de 4 a 5, 6 anos, estou mentindo? Não estou mentindo, não é verdade? Eles correm, eles sabem, você piscou o olho, sumiu, correu, né? São programadas para correr para longe dos pais. Eu fui agraciado, porque a Isabela minha filha, veio das mais tranquilinhas. Mas isso não significa que ela nunca correu, né? Isso não significa que nunca aconteceu uma situação. E eu queria compartilhar uma situação na nossa história que até marca a gente, né? O Júnior não gosta muito de eu contar essa história, mas fevereiro de 2016. Fevereiro de 2016, Isabela é de abril de 2012, ela tinha 3 anos ainda, estava quase fazendo 4, mas ela ainda tinha 3 anos, a nossa filha. E aí a gente viajou para Caldas Novas, Goiás, em fevereiro, né, aquele calor gostoso, se divertir no Hot Park. Hot Park é um dos melhores e maiores parques aquáticos da América do Sul. Então, tem 55 mil metros quadrados cheios de piscinas das mais diversas. Se você ainda não foi para lá, vale a pena, é muito bom. E nós estávamos numa área kids, né? Tem área adulto, tem área kids, tem área intercambiável, e as piscinas são todas interligadas. A gente estava numa área que tinha várias piscinas de crianças. E tinha cachoeirinha, e tinha num lugar que tinha uns 5, 6 toboáguas coloridos, um baldão que caía, molhava as crianças, né? E eu estava lá na água, a Bela estava na água, eu descia, às vezes, alguns escorregadores, mas eu sabia que a Júnia estava na cadeira ali e olhando tudo, né? A Júnia estava olhando ali, a Bela estava ali conversando. Certo momento, eu olhei a Bela estava brincando aqui, e a Júnia estava ali na frente. Eu olhei a Bela, ela estava brincando, aí eu fui falar para a Júnia alguma coisa sobre a gente ir para outro lugar, assim, né? Rapidinho. Eu olhei a Bela, fiz assim, filha está aqui? O Júnior, é o seguinte, e a Júnia estava assim, né? Daí eu falei, não, Júnia, olha para mim aqui, rapidinho, 10 segundos, está na hora de a gente ir para sei lá o quê. Daí ela falou, tá bom. Ela olhou de volta e falou, cadê a Bela? Eu falei, a Bela está ali. Dela, ali aonde? Eu olhei, cadê a Bela? Aí eu olhei, não, ela está ali, amor. Aí eu olhei para o lado e cadê a Bela? 10 segundos e cadê a Bela? Ali aonde? Eu falei, ela estava ali. Aí já começou a engrossar a conversa, né? Perdi minha filha, única filha, no 3º maior parque da América do Sul. Né? Essa era a situação, né, que passou na minha cabeça. Eu falei assim, eu fui em 3, uma conta matemática, eu preciso voltar em 3. Né? Essa é a família. Né? 10 segundos a Bela sumiu, a gente começou a procurar. A Júnia começou a chorar. Ela só chorava, e eu correndo, né, em toda a extensão das piscinas, que eram interligadas, entrei nas piscinas, porque eu falei, a Bela estava brincando na piscina, então meu coração gelou. Eu falei assim, puxa, risco de afogamento, né? Então eu comecei a nadar, a correr, pular, a piscina era baixinha, mas mesmo assim pulando. Era um verão, e ainda assim, era o início das aulas. Então tinha um cardume de crianças, né? Vamos usar o coletivo para peixes, porque elas estavam nadando, né? Um cardume de crianças, pulando, saindo, brincando, gritando, né? Uns 3 salva-vidas, e aí eu comecei a falar, cara, minha filha, e a Júnia chorando, gritando, procurando. Eu falei, minha filha, daí o cara falou assim, calma pai, qual é a cor do biquíni dela? Eu falei assim, é rosa. Eu olhei todas as meninas de rosa. Não, mas tem mais alguma informação, a cor do cabelinho dela, sei lá o quê. Eu falei assim, ela está de biquíni rosa. 5 minutos, nada de Bela. 10 minutos, nada de Bela. 15 minutos,
E você que é pai e mãe sabe que 15 minutos ali são 3 meses, e você não encontra sua filha, e eu não achava nada na piscina, daí você já começa a imaginar, alguém pegou pela mão, levou embora, e aquele desespero, Júnior chorando, até que uma mulher percebeu o nosso desespero, chamou a Júnior pelo braço e falou assim, olha, uma menininha saiu da piscina aqui, quando o Olaf passou pela frente convidando as crianças para um show. Olaf, se você não é pai de crianças pequenas, é aquele boneco de neve da Frozen. Passou um boneco de neve gigante, convidando as crianças para um show, num palco que estava ali uns 50 metros do lado da área das piscinas. E aí a gente correu para lá, desesperado. Óbvio, a Bela assistia naquela época Frozen 5 vezes por dia. Ela achava que ela era Elsa. A gente tem vídeo perguntando para ela, Bela, qual que é o seu nome completo? Ela falava, Isabela Radassa Lerigol Penteado Campos. É verdade isso, depois eu vou resgatar esse vídeo e colocar no meu Instagram. Ela fala isso, ela colocou Lerigol no sobrenome. Quando a gente chegou lá, a gente viu a nossa pequena na primeira fileira, dançando com os bichinhos do Frozen ali. Eu sei que você pode estar me julgando como o pior pai do ano de 2016, né? Mas, assim, em minha defesa, é o que eu falei para a Júnia naquele momento. Como é que pode um boneco de neve que vive nas montanhas de Arendelle estar num parque aquático de águas quentes? Gente, estava tudo errado. A culpa foi do Olaf. Gente, ele é um boneco de neve, de Arendelle, não tinha que estar ali, em hipótese alguma, ele tinha que ter derretido. Poxa, foi terrível, gente, foi terrível, sabe, todo mundo já, a hora que a gente achou, abraçou a Isabela, choramos junto de felicidade, e ela, tipo, olá, filho, vamos ver, assim, mas passou, e deu tudo certo. Crianças correm, é isso que criança faz, criança corre, e os pais? Os pais perseguem. Por que eu estou dizendo isso? Porque crianças correm, os pais perseguem. Nós adultos corremos de Deus. O que Deus faz? Deus persegue seus filhos e suas filhas. Deus, essa é a boa notícia, a misericórdia teimosa de Deus nos alcança, nos persegue. E eu amo que o final do Salmo 23 diz que a bondade e a fidelidade, o amor, a palavra hebraica aliança, recede de Deus, ele nos persegue. A melhor tradução para o final do Salmo 23 é: bondade e fidelidade me perseguirão, me caçarão, me alcançarão, como uma caça mesmo, por todos os dias, porque isso é Deus, é a gente correndo de Deus, e Deus vindo nos perseguir. Essa é a misericórdia teimosa, maravilhosa e graciosa de Deus sobre as nossas vidas. E quando Ele nos encontra, Ele nos dá nova chance, segundas chances para um relacionamento com Ele. Assim como eu e a Júnia abraçamos a Bela e falou, está tudo bem. Ela nem percebeu que ela nem sabia que ela estava perdida. É igual a gente no relacionamento com Deus, né? A gente nem sabe que a gente está perdido. Aí Deus vem e nos alcança e fala assim, olha, você estava perdido, volta. Assim é o relacionamento com Deus, né? Deus nos alcança, Deus nos persegue. Versículo 3 e 4, qual que foi a resposta de Jonas para essa segunda chance? Eu acho interessante essa segunda chance, coloquei entre aspas porque são várias chances, né, que Jonas teve, mas olha só o que o texto bíblico diz, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando, daqui 40 dias Nínive será destruída. Necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas durante um dia só ficou falando, 40 dias isso vai ser destruído, 40 dias isso vai ser destruído. Mas fato é que Jonas obedeceu. Perceba que a misericórdia teimosa de Deus não é sinônimo de passividade, mas é uma ação de Deus que nos desafia a vivermos de uma maneira diferente, a viver uma segunda chance.
A misericórdia teimosa tem o propósito de reorientar as nossas vidas na direção de Deus. E isso é maravilhoso, porque sem a misericórdia teimosa de Deus, nós estaríamos fadados, estaríamos aprisionados nos nossos próprios erros. E quem vive se lamentando, preste atenção nisso, porque quem vive se lamentando vive do passado. Mas quem vive pela misericórdia teimosa de Deus, vive na prática, na direção de um futuro e um futuro de esperança, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Vou dizer de novo, coloca no slide para mim, por favor. Quem vive se lamentando é porque está preso no passado. E aí você não consegue sair, aí você só se lamenta. Mas quem vive pela misericórdia teimosa de Deus, caminha para um futuro de esperança. Aí tem um novo horizonte. Aí tem uma nova oportunidade, porque o Deus das segundas chances nos dá uma oportunidade de reconstruir, de um novo caminhar, de uma nova realidade de vida, mas você precisa ir em obediência à palavra de Deus. Você vai em obediência à palavra de Deus, porque a desobediência é morte, mas a obediência é vida. Então o que Deus falou para Jonas, exigiu que Jonas fosse. Isso é arrependimento, é vai, muda, obedeça, ame. Antes você não amava, agora você ama. Antes você era vingativo, agora você perdoa. Pregue a minha palavra. E olha só que progressão maravilhosa. No capítulo 1, Jonas fugiu. No capítulo 2, Jonas orou. No capítulo 3, Jonas vai. Ele foi. Ele foi. Depois da oração, ele foi. Eu acho interessante o que o pastor Tozer disse certa vez, de que a oração nunca é um substituto aceitável para a obediência. Não ache que orar e não agir vai substituir o fato de você seguir os mandamentos amorosos de Deus. Não, ele continua. O Senhor soberano não aceita nenhuma oferta de suas criaturas que não seja acompanhada de obediência. Você ora e você obedece. Você conversa com Deus, entende o direcionamento de Deus e vai na direção de Deus. Ah, pastor, mas eu estou há tempos e tempos e meses e anos em oração, mas nada acontece. Nada acontece porque você continua repetindo os mesmos erros. Nada acontece porque você continua orando, mas continua em desobediência. E deixa eu te falar uma coisa, não adianta absolutamente nada você orar e continuar em desobediência. Você ora, Deus fala com você, a misericórdia teimosa de Deus nos alcança de uma maneira graciosa, nos alcança, mas ela também sacode as nossas vidas, para que a gente saia do nosso conforto e viva em obediência a uma direção divina. Então você tem que se mexer. Você foi vomitado na areia, você tem que levantar, você tem que olhar para frente, você tem que ir, mas você tem que ir na direção de Deus, e a direção de Deus é, vai para Nínive, vai para Nínive. A gente já falou um pouco sobre Nínive, aqui. Você está com a Bíblia aberta, você quer saber mais sobre Nínive, você folheia, passa 7 páginas assim para frente, umas 7, 8, você vai passar rapidinho por Miqueias, que tem 7 capítulos, você vai chegar no livro do profeta Naum. Lá no profeta Naum, você chega no capítulo 3 em casa, e você vai ter um resumão sobre o que era essa cidade de Nínive. Um capítulo inteiro sobre Nínive. E só para citar aqui para você, o que você encontra no capítulo 3 de Naum, você vai encontrar uma cidade que é conhecida por ser sanguinária, fraudulenta, corrupta, assassina. O texto bíblico diz que as pessoas tropeçavam em montes de corpos. Não é uma metáfora, era de fato literal, porque eles gostavam de colocar os montes de corpos de inimigos ou de pessoas desobedientes para que a população ficasse oprimida. Então imagine você andando e tropeçando em corpo, cheia de feitiçarias, cheia de prostituição, uma cidade cheia de crueldade, e Deus fala de novo com Jonas e fala assim, é para lá que você vai. Nínive, vai lá. Aí acompanha comigo a imagem. Jonas, vomitado em terra firme. Não dá tempo nem de tomar um banho. Aliás, é deserto lá, né? Vamos pensar lá, é deserto. Ele é vomitado na areia, vai tirando os restinhos de peixe que está dentro ali, né? Aquele cheirinho agradável. Começa a caminhar no deserto.
fedendo a peixe podre, em direção à cidade mais cruel e mais pecaminosa. Por quê? Porque Deus ama cidades. E por que Deus ama cidades? Porque as cidades têm mais pessoas. E Deus ama pessoas. E Deus tem planos para cidades. Pois a misericórdia teimosa de Deus, guarde isso, é sempre maior que o pecado humano. É sempre maior. A graça, a justiça, a misericórdia de Deus é sempre maior que qualquer corrupção humana. Então Deus é um Deus das segundas chances, até para quem você não gosta. Jonas, obviamente que Jonas queria pregar para Jerusalém. Poxa, é tão fácil, eu prego lá para Jerusalém, eles já conhecem a lei, eles esqueceram a lei, mas eu prego e eles voltam para a lei. Ele não queria ir para a capital da Síria, ele queria ficar no conforto do seu povo, conforto do seu território, conforto da sua cultura, conforto do seu jeito de vida, óbvio. Né? Só que a misericórdia teimosa de Deus nos leva para além das fronteiras, alcança Nínive. E isso é muito importante para nós nessa manhã. Por que é importante para nós saber que a misericórdia teimosa de Deus vai além das fronteiras? Vai além do território de Deus e chega em Nínive. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, vai ser até interessante essa pesquisa. Levante as mãos, vocês me ajudam aqui, por favor. Quem não é natural de Indaiatuba pode levantar a mão. Dá uma olhada. Quero conversar com vocês. Só para a gente saber quem que é natural de Indaiatuba, que agora eu fiquei curioso. Aí. Tá. Vocês me dão licença que eu quero conversar rapidinho com quem não é natural de Indaiatuba. Que eu vou fazer uma pergunta, mas essa pergunta se aplica também aos naturais de Indaiatuba, tá? Não vai, é só para quem não é. Não, você já vai entender porque é para todo mundo essa pergunta. Mas você veio aqui para essa cidade por quê? Por que você veio para Indaiatuba? Eu sei que tem histórias das mais diversas, né? Conforto, oportunidade de um novo emprego, uma nova vida. Pesquisei melhores cidades do estado de São Paulo, que a Indaiatuba é para lá que eu vou. Diz que lá a gente pode passear no parque ecológico com os cachorros. E pode. Parque pet. Né? Para o seu cachorrinho brincar. Tá? Só não fala que você é pai e mãe de pet, porque isso não existe, tá bom? Um dia a gente conversa mais sobre isso. Mas, criados à imagem e semelhança de Deus, só a humanidade, tá? Não existe pai e mãe de pet. Né? Imagine, carregar uma garrafa de 2 litros. Pai de pet. Eu vim para Indaiatuba porque... Essa piada foi horrível, né? Algumas pessoas entenderam, mas foi horrível. Desculpa, Mísia, tá rachando ali. Foi horrível. Pet, garrafa, pet, entendeu? Tudo. Pegou agora, mano? Quando explica, fica pior, né? Enfim, você veio para Indaiatuba por conforto, você veio em Indaiatuba para pedalar até Cardeal. Puxa, que gostoso pedalar. Você tem um emprego melhor remunerado nessa região. Segurança para sua família, né? Você veio aqui porque você pode caminhar de noite nesse parque, eu estou falando a verdade, e você vai estar sendo monitorado pelas câmeras do COI, da Guarda Municipal, e eu não estou dizendo que não pode acontecer nenhum imprevisto, mas que se acontecer e você ligar rapidamente para o 153, o seu problema vai ser resolvido, porque a gente tem a melhor segurança pública do Brasil em cidades acima de 200 mil de habitantes. Você veio aqui para comprar uma casa no condomínio, para você ter uma piscina, para você tomar uma Coca-Cola gelada no domingo à tarde. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Nada. Só que eu queria que você entendesse nessa manhã que você não veio para Indaiatuba para isso. Tá? Você não está aqui para isso. A IP Parque, essa comunidade, essa família da fé,
Eu e você, amigos e amigas do reino, nós estamos aqui em Indaiatuba pela mesma razão que Jonas foi para Nínive, para a gente cumprir a missão de Deus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que Deus te trouxe aqui. O emprego foi só a ferramenta que Deus trouxe à sua família aqui. Você está aqui para pregar o evangelho nessa cidade. Você está aqui para trazer o evangelho para essa cidade. É por isso, para você servir essa cidade, para você amar a cidade, para você ser amoroso com essa cidade, para você proclamar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus aqui em Indaiatuba. É para isso que você está aqui. E Jonas prega. Jonas vai para Nínive, entra em Nínive e prega. Com toda a empolgação, amor e carinho de um profeta. 40 dias e tudo isso vai acabar. 40 dias vocês serão destruídos. 40 dias vocês vão ver, o fogo de Deus vai descer no céu. 40 dias e tudo vai acabar. Jonas não encoraja ninguém, né? Olha que postura. Não encoraja ninguém, não é amoroso, ele ainda está amargo. Imagina um profetão no meio da cidade, fedendo a peixe podre, falando, todo mundo vai morrer em 40 dias, todo mundo vai morrer em 40 dias, todo mundo vai morrer em 40 dias. Ou vocês se arrependem ou vocês serão destruídos. Versículo 5, o que acontece? Eu adoro isso daí. Só o começo, né? Vamos ler juntos? Só a primeira frase. Os ninivitas creram em Deus. Gente, olha isso, toma Jonas. Né? Isso é demais, porque eles se arrependem. Jonas conhece, olha só, Jonas conhece a misericórdia teimosa de Deus. Jonas experimentou a misericórdia teimosa de Deus. Mas Jonas parece que ainda tem uma postura antiga. Ele não trocou a postura. Os ninivitas não conhecem a misericórdia teimosa de Deus, mas os ninivitas se arrependem profundamente. Mesmo com aquela mensagem amarga, mesmo com essa mensagem meio sem vontade da parte de Jonas, meio que parece que o profeta está na obrigação, a palavra de Deus funciona, transforma com poder o povo de Nínive. E a Bíblia diz, do maior ao menor, todos se arrependem. A palavra de Deus transforma tudo. A palavra de Deus transforma reis. A palavra de Deus transforma cidades. A palavra de Deus transforma pessoas. O poder da palavra de Deus transforma famílias. A palavra de Deus transforma lulistas. A palavra de Deus transforma bolsonaristas. A palavra de Deus transforma palmeirenses, flamenguistas e até mesmo corintianos. Olha só, 2 cartas para as igrejas mais difíceis no Novo Testamento, que tem a ver com Coríntios, né? A palavra meio próxima, né? Esse povo aí, corintiano. A palavra de Deus transforma, muda, transforma israelense, transforma ninivita, transforma indaiatubano, e a gente não sabe se é os indaiatubanos ou os não indaiatubanos, mas transforma até aquelas pessoas que não dão seta nessa cidade. A palavra de Deus transforma, porque ela transforma tudo. Tudo. Todas as pessoas. O povo de Israel, ninivitas. E se nós ficarmos como Jonas, de fiscais de transformação de coração, né? Essa pessoa nunca vai se converter. Quem é São Paulino não vai se converter. Quem é daquela opinião não vai se converter. Se veste desse jeito, não pode ser de Jesus. Se a gente ficar nessa de sermos fiscais de transformação, nós vamos quebrar a cara. Sabe por quê? Porque nem mesmo em seus melhores momentos, Israel, o povo de Deus, respondeu com tamanha devoção zelosa quanto Nínive, nesse momento que clama a Deus com todas as forças. Não tem nas Sagradas Escrituras um momento de Israel que tenha sido tão profundo como foi esse momento no coração dos ninivitas nessa hora, nesse momento. Porque Deus é o Deus das segundas chances. E isso significa que Deus gosta até de quem você não gosta. Já parou para pensar nisso? Versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu. A gente está falando dos ninivitas. E não os destruiu como tinha ameaçado.
A gente está falando de gente que é assassino. A gente está falando de gente que é cruel. A gente está falando de gente que é opressor. A gente está falando de gente que é violento. A gente está falando de gente que tem prática de feitiçaria. A gente está falando de gente que tem prática de prostituição. A gente está falando de gente que assassina até crianças. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, porque Deus gosta até mesmo de quem você não gosta. E aqui está um ponto fundamental: você não muda pessoas. Por mais que você queira, você não consegue mudar as pessoas. Você não consegue dar uma nova natureza para as pessoas. Eu vou dar uma nova natureza para o meu vizinho, para o meu amigo, para quem eu trabalho. Você não consegue, mas Deus pode. Quem faz isso é Deus. Então sabe o que você faz? Você entrega os resultados para Deus. A nossa função é obedecer e ir. A nossa missão aqui é essa cidade, Indaiatuba. A gente vai, a gente prega para todo mundo, a gente anuncia o evangelho para todo mundo. Os resultados, a transformação é com Deus. Existem coisas que somente Deus pode fazer. O nosso trabalho é amar as pessoas, servir as pessoas, apresentar o evangelho para as pessoas, sem ficar fazendo acepção, sem ficar fazendo escolha, sem ficar apontando o dedo. A gente vive o rio, as águas do evangelho. A gente deixa os resultados com Deus. Ele é o Deus das segundas chances, que nos alcançou primeiro. E se nós estamos aqui, miseráveis homens pecadores, é porque Deus transformou o nosso coração. Então a gente vê um povo ninivita caminhando em desobediência, de costas para Deus, em crueldade, em violência, corrupção, até que eles se voltam para o Senhor. Totalmente. E começam a caminhar em direção a Deus. Eles mudam o percurso. É um giro de 180 graus. Isso é arrependimento. É dar meia volta e voltar para Deus. É um redirecionamento total das nossas vidas. A misericórdia de Deus é teimosa? É. O amor e a graça de Deus são extensos em tamanho e tempo? Sim. A Bíblia diz que Deus é paciente. A Bíblia diz que a paciência de Deus é muito além daquilo que a gente imagina. Só que a mesma Bíblia diz para mim e para você que chegará um dia em que a misericórdia e a paciência de Deus se esgotarão. Chegará o dia em que Cristo Jesus voltará. E que todas as nações do passado, presente e do futuro prestarão contas a Jesus sobre a vida que elas viveram. Essa é a grande verdade bíblica, da qual a gente não pode deixar de pregar. Chegará o momento em que Cristo Jesus vai voltar. E não é porque a misericórdia de Deus é teimosa, não é porque a misericórdia de Deus se alonga, que não significa que Jesus não está voltando. Jesus está voltando. E os corações precisam se render a Cristo Jesus. Então os ninivitas entenderam que eles precisavam voltar para Deus, para um relacionamento com Deus. Então Deus hoje, nessa manhã, está oferecendo mais uma vez a sua misericórdia teimosa. Ele é o Deus das segundas chances. A pergunta é: o que a gente vai fazer em relação a isso? Você vai continuar parado? Você vai continuar em desobediência? Você vai continuar assim: estou orando, pastor, mas sem mudança de vida, sem transformação? Ou você vai realmente seguir o direcionamento claro de Deus para a sua vida? Eu quero concluir dizendo que o Deus das segundas chances tem uma missão. E é maravilhoso pensar que Deus poderia salvar os ninivitas sem Jonas. Pode ou não pode? Podia ou não podia? Sem Jonas. Sem Jonas. Sem acalmar a tempestade, sem Jonas ter ido, sem um grande peixe, sem uma pregação. Deus não precisa de Jonas. Até porque, vamos ser sinceros, né? Quando Jesus voltar, eu quero ter uma conversa assim, meio interessante com Jonas, para entender melhor o que passou no coração dele. Porque até aqui ele está indo péssimo, né? Sabendo que eu sou péssimo também, mas ele está indo péssimo até aqui. Então Deus não precisaria de Jonas para converter uma grande cidade. E a gente sabe, né, que Deus, no Antigo Testamento, usou de maneiras diversas para falar com o seu povo. A gente sabe lá em Números que Deus usou uma mula para falar a sua palavra, né?
Já pensou? Uma mula falando. Lá no Antigo Testamento, há 3.000 anos atrás, Deus usou uma mula para falar a sua mensagem. Hoje, na IP Park, ele está fazendo novamente, 3.000 anos depois. Outra mula falando, né? Deus é um Deus de milagres, não é verdade? Então, Deus trabalha. Usa mula, Deus usa sarça ardente, que não se consome e fala. Deus usou os anjos. Deus usou sonhos. Deus usa e faz do jeito que lhe aprouver. Deus fala da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Mas Deus também usa Jonas. Então a pergunta é, por que Deus usou Jonas? Se Ele não precisa de Jonas. Ele usa Jonas porque Deus ama Jonas. Deus te usa porque Deus te ama. Ele quer que Jonas experimente a misericórdia teimosa, para que ao experimentá-la ele possa proclamar daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou para as outras pessoas. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Ele pode fazer o que Ele quiser, sem você, sem eu, mas Deus nos convida porque Ele nos ama e nos usa para fazer a sua obra, primeiramente em nós, e depois através de nós. E a partir disso, Ele nos convida para participarmos dessa missão. Hoje o convite de Deus para a sua vida existe uma missão divina para a cidade de Indaiatuba. E Deus está chamando a IP Park para pregar o Evangelho para essa cidade. E você faz parte dessa missão. Você é convocado para essa missão. Não para você correr de Deus, mas para você ser mais parecido com Ele. Ele é o Deus das segundas chances. Você está aqui em Indaiatuba, agora você sabe por que você conseguiu um emprego aqui. Agora você sabe por que você escolheu no mapa, não conhecia Indaiatuba e você veio aqui. Agora você sabe por que, através de sofrimento e dor, você foi trazido, você foi forçado a chegar aqui em Indaiatuba. Agora você sabe, você está aqui porque Deus tem uma missão para a sua vida. Você está na IP Park porque Deus tem uma missão para essa cidade. E na medida que a gente orar, obedecer e seguir o chamado de Deus para essa cidade, nós veremos a ação e o poder de Cristo Jesus sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas dessa cidade. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, aqui nós nos rendemos à Tua palavra, nós queremos seguir a Tua voz, Deus. Nós queremos compreender cada vez mais a missão do Senhor e esse privilégio que é de sermos convocados a experimentar a Tua misericórdia teimosa e assim a compartilhar o Evangelho na cidade de Indaiatuba. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus das segundas, terceiras, quartas, infindáveis chances. Chances essas que estão fundamentadas na obra, na vida e na morte de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Ó Deus, se a gente tem chance, se a gente tem alguma chance, é porque Cristo Jesus se entregou no nosso lugar. É porque Ele nos trouxe vida. É porque o Senhor toca os nossos corações para que haja arrependimento, para que haja um redirecionamento. Nós não queremos viver em desobediência, Deus. Nós queremos viver a Tua vontade, ainda que o Senhor nos direcione em situações de desconforto, ainda que o Senhor nos envie em lugares que nós não queremos ir, ainda que o Senhor nos coloque para pregar com gente que talvez a gente não gosta, mas para que a gente possa aprender que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos transforma, e que como Jesus nós queremos viver esse amor, compartilhar esse amor, e sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nos abençoa, Pai, para que a gente veja o poder de Jesus nessa cidade. Nos encoraja para que a gente anuncie com ousadia o Evangelho que transforma, a misericórdia que é paciente, a graça que redime e salva. E assim as pessoas possam conhecer o Teu amor.
Em Cristo Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Te convido a se colocar em pé, nós vamos cantar essa canção que fala sobre o poder salvífico de Cristo Jesus, que salva todas as pessoas. Cante, louve, adore.